domingo letare, que é o domingo da alegria. A igreja, nesse final de semana, quer nos animar a continuar os exercícios espirituais da quaresma. Porque já vai fechar um mês de exercícios, isso tem o seu peso. Né? Mas a alegria, ela é compatível com a dor e com a mortificação, porque o contrário da alegria é a tristeza, não a penitência. Quantos mártires deram esse testemunho, né? Caminharam cantando, alegres, para a vitória da morte. Alegra-te então, afinal Deus morreu por ti e te adotou como filho. De alguma forma essa liturgia da palavra tem muito a ver com isso de ver como Deus vê. Até o profeta se deixou levar pela aparência, né, quando não viu como Deus. Né? Achou que ali o Eliabe seria o ungido, né? Porque ele era grande, parecia poderoso, tinha uma aparência, né? Mas graças a Deus, Deus não vê assim, Deus não vê as aparências, Deus vê o nosso coração. E é assim que a gente também precisa fazer, precisa pedir a Deus essa graça, que Ele nos cure, nos dê essa capacidade de ver além das cascas. Samuel ungiu Davi, Jesus foi ungido no sepulcro. Mas nós, tu e eu, fomos ungidos no nosso batismo. E o Senhor se apoderou de nós. O Espírito Santo começou a morar no nosso coração. A gente acaba que nem se dá conta disso às vezes, mas hoje pode ser um bom momento, uma boa oportunidade para ver isso de novo. Filho, aí dentro do teu coração tem Deus. Tu tem noção disso? Mesmo que o teu coração esteja machucado, ferido, que ainda por hoje não devia ter ido, mesmo que tenha feito o que não devia, o Senhor mora aí no teu coração. O Senhor te ama tanto que fez isso por ti, e não importa onde tu vá, Ele vai estar sempre contigo, pronto para te socorrer, pronto para te amar. O Senhor é o pastor que te conduz, não te falta nenhuma coisa. Olha para os teus problemas, para as tuas dores e diz, olha, diante de Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta, não me falta coisa alguma. Se tu anda triste, abatido, caído, ouve esse grito de São Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Quanto amor, e o amor com amor se paga. O que nós queremos nessa nossa vida, se não amar a Deus de volta? Jesus curou a cegueira física daquele homem, mas Ele deu para ele uma cura ainda maior, que é a cegueira espiritual, a cura da cegueira espiritual. Agora ele vê e crê. Quando nós começamos a descobrir que Deus nos amava, que tinha planos para nós, né? Nós somos também sendo curados dessa cegueira. E ao longo do tempo, à medida que a gente avançava na fé, mais a gente ia vendo, e mais a gente vai vendo as coisas com os outros olhos. Mais a gente percebe como as coisas podem ser diferentes quando elas são iluminadas por Jesus. A gente vê o que os olhos humanos não são capazes de ver, mas os olhos espirituais sim. E olha, se a gente perseverar nos exercícios espirituais da quaresma, né? A penitência, a caridade, a oração, nós vamos ser capazes de ver um pouco melhor e de enxergar não só a partir das aparências humanas, dos fatores econômicos, dos elementos externos e superficiais. Nós vamos ver a partir de Deus. Se a gente perseverar, nós vamos conseguir, com a graça de Deus, não ver os outros como objeto. E a gente nunca vai esquecer o valor inestimável que cada pessoa tem, imagem e semelhança de Deus. E é por isso, um parêntese, que Jesus faz o barro, né? Para nos lembrar que Ele é Deus e Deus nos fez a partir do barro. Isso vai nos ajudar até na nossa convivência e a perdoar mais fácil, ver mais fundo. Porque das intenções dos outros, a gente capta pouca coisa, algumas coisas externas. E muitas das vezes elas camuflam os motivos verdadeiros do porquê a pessoa fez tal coisa. E São Bernardo nos ajuda muito. Hoje não cito o Vianney, mas cito São Bernardo. Diz ele assim: ainda que vejas algo de errado, não julgueis imediatamente no irmão, né? Mas desculpai-o no vosso interior. Desculpai a intenção, se não puder desculpar a ação. Pensai que terá sido levado a ela por uma ignorância, por surpresa ou por fragilidade. Se a coisa for tão clara que não vos seja possível dissimulá-la, ainda assim procurai crer desse modo,
e dizei no vosso interior. A tentação deve ter sido muito forte. Meus amigos, olha quantas famílias estão ainda destruídas por brigas antigas, às vezes de anos. No Evangelho de hoje, Jesus explica, talvez de uma vez por todas, que o cego ele não é cego por castigo ou por culpa de alguém. Os judeus acreditavam nisso, mas nós não acreditamos. Só que às vezes a gente vive como se acreditasse, porque a gente está preso há anos naquela briga, naquele culpado. Perdoemos enquanto ainda temos tempo, porque quando estiver próximos do nosso fim, provavelmente a gente vai perceber que não era tão importante assim ter encontrado o culpado. E o incrível disso tudo, de ver com Deus, a partir de Deus, é que isso não para nunca, só cresce. Quanto mais nós avançamos na fé, mais a gente vê a Deus. E mais a gente vê com Deus, como Deus, através de Deus. Até um dia a gente vai fazer a nossa Páscoa também. E a gente vai contemplar a Deus. Deus mesmo, como Ele é, na sua glória. Hoje, na Eucaristia, nós vemos o Senhor escondido. Mas se nós pedimos com fé, se a gente perseverar, Ele vai nos dando pouco a pouco mais fé e mais amor. E a gente vai comungar com mais fervor. E a comunhão vai ser cada vez mais remédio para nos curar da nossa cegueira. Peçamos sempre essa graça de Deus, de ver melhor, de ver como Ele vê. As coisas pequenas do dia a dia, as decisões que a gente tem para tomar, as pessoas, os sacramentos, a vida toda. A fé é um caminho. O cego foi curado instantaneamente da cegueira física, mas a espiritual foi um processo. Primeiro ele viu que Jesus é um homem, depois um profeta, até que sim, finalmente, consegue chegar ao ápice. Se prostra diante de Jesus e crê que Ele é o Filho do Homem, o Messias, o Deus verdadeiro, a luz do mundo. O cego começou a ver e foi expulso pelos que não viam ainda. E vai ser assim também com a gente, porque o mundo nunca vai nos compreender até que comece a ver. Mas nós precisamos ser luz do mundo, senão eles nunca vão ver. Caminhemos, meus irmãos, sigamos firmes na caminhada. E o Senhor vai fazer cada vez mais maravilhas em nós. E nós vamos ajudar a curar os outros cegos por aí. Quem sabe até os lá de casa. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.